Olá, alunos do CPM, olá, alunos da Escola Teológica Machado, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos entrar num assunto muito interessante, pouco difundido no meio das igrejas, mas um assunto que diz respeito a cada um de nós, amém? Nós vamos falar agora sobre a dispensação do reino milenar. Essa é a última aula do tema das dispensações e também a última aula do tema do fim dos tempos. Então aqui eu dou um tiro só para matar dois coelhos, tá bom? Então eu vou dar ênfase aqui tanto para o fim dos tempos quanto para o tema das dispensações. Na aula passada a gente aprendeu ali a respeito do fim da dispensação da graça, com a morte de Cristo, com a condenação dos judeus que condenaram ali a Jesus Cristo e o início de uma nova era. Antes de começar o milênio, é bom a gente atentar, vamos relembrar o que aconteceu antes disso. Esse é um período que precede a Batalha do Armagedon, aquele momento em que Cristo está voltando com a igreja. Nós já falamos sobre isso, em que nós estamos lá no céu, no paraíso com Cristo, após o arrebatamento, já recebemos o nosso corpo glorioso, já fomos julgados pelo julgamento de Cristo para recebermos os nossos galardões, as nossas recompensas essas que serão muito importantes para essa nova dispensação. Já vamos entender isso de uma forma mais aprofundada. Então Jesus Cristo vem na Batalha do Armagedon, destrói o exército do anticristo, a referência ali a Apocalipse 19, 11 a 14. E então inicia-se um novo tempo. Olha só, a primeira referência a respeito do milênio. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na mão. Prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Aqui é o fim da dispensação da graça. A Batalha do Armagedon já aconteceu, o anticristo e o falso profeta já foram presos. Nós já voltamos com Cristo, para participarmos dessa última batalha. E então vem um anjo e prende Satanás numa cadeia por 1000 anos. É lançado sobre Satanás uma condenação de 1000 anos. Um tempo aqui literal, pelo menos está dito aqui 1000 anos. O encerrou, lançou no abismo, no lugar de condenação, e o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não engane mais as nações, até que os 1000 anos se acabem. Ou seja, está começando um novo tempo de 1000 anos, um milênio. E nesse período de 1000 anos, Satanás não terá poder para influenciar as nações. Então isso aqui já quebra um paradigma grande no meio da cristandade, de que vamos para o céu e moraremos no céu. Sempre moraremos na terra. Na próxima dispensação, viremos novamente para essa terra, para restaurá-la, para que Cristo governe nela, nós sejamos governados por Ele, numa terra que não será enganada, que as suas nações não sofrerão a influência de Satanás por 1000 anos, certo? Depois, aqui já está dando um spoiler sobre o final da dispensação do milênio, importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Ou seja, a dispensação do milênio, ela vai ser ali, de certa forma,
agitada, amém? Para acabar bem acabadinho. Então, reino milenar é o nome dado aos 1000 anos do reinado de Cristo na Terra, nessa Terra. Segundo a Bíblia, quando Cristo retornar à Terra, ele se estabelecerá como rei de toda a Terra e irá governá-la como ninguém nunca governou. Então, Cristo ele vem tomar ali, a sua posição derradeira, reinar sobre a Terra, sobre todas as nações e sobre todos os povos. Apocalipse 20, verso 4. E vi tronos, isso já depois de toda a batalha do Armagedon, já depois de nós termos sido arrebatados, na aula de fim dos tempos eu falo ali sobre o milenismo, o amilenismo, pré-milenismo, falo também sobre tribulacionismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Então, existem inúmeras teorias teológicas aí a respeito desse assunto, que sinceramente quanto mais eu aprendo sobre elas, mais dúvida eu tenho, não há uma certeza absoluta a respeito do que irá realmente acontecer, de como serão as coisas, mas isso é bom porque nos traz ali, uma esperança em Cristo. Se ele prometeu que vai me salvar, amém. Se ele prometeu que eu vou reinar com ele, reinarei com ele. Se ele prometeu que eu estarei com ele na eternidade, estarei com ele na eternidade. Como é que se dará os desdobramentos dessas questões? Eu entrego a minha vida a ele e deixo que ele me conduza nesse destino celestial, tá certo? Mas é importante aprender isso, porque nós aprendemos a respeito das profecias sobre as nossas vidas, amém? Vi tronos, assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. Vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Um versículo que tem muita informação. Um julgamento, entende-se que é um julgamento pós o julgamento de Cristo sobre os arrebatados, um julgamento para aqueles que sobreviveram ou que no período da tribulação não se dobraram ao anticristo, não se dobraram ao governo maligno, não fizeram a aliança com Satanás por meio da marca da besta, a imagem, não se curvaram à imagem, não tomaram sobre si a marca na mão direita ou na testa, o seu nome ou o seu número, e provavelmente foram perseguidos, foram mortos, foram odiados nesse período de tribulação. Então entende-se aqui que esse povo teve ali uma segunda chance, uma repescagem. Não foram arrebatados com a igreja, porque não eram vivificados em Cristo, mas no período da tribulação reconheceram que Cristo é o Salvador, que é o momento que foi profetizado em toda a Bíblia, e não se renderam a Satanás. Então Cristo vem, eles são ressurretos, são julgados para receber ali seus galardões e recebem um decreto. Vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Então, mais uma referência de que um tempo novo se inicia sobre a terra. Um tempo onde Cristo vai reinar com aqueles que são seus, nós reinaremos com Cristo, reinaremos sobre as nações e Satanás não terá influência na terra durante esse período de 1000 anos. Amém? A Bíblia fala das condições do milênio como um ambiente perfeito, sem qualquer pobreza ou enfermidade. Aqui a gente tem que ter um entendimento de que não é a eternidade.
Esse período não é um novo céu, é a nova terra. Esse é um período que ainda virá. Novo céu e nova terra ainda virá, certo? Após o milênio. Mas também diz, né, que haverá uma distinção entre pessoas e pessoas. Entre justos, que receberão recompensas, e aqueles que não receberam as suas recompensas. Olha só, ele será um reino literal. Lucas capítulo 1, verso 31 diz: eis que teu ventre conceberá e darás luz a um filho, e será Jesus, será grande, chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ou seja, Jesus Cristo ele volta dessa vez para reinar, glorioso, né? Divino, vem com a sua majestade, com a sua glória, para reinar sobre a terra. Haverá nações? Sim, haverá nações. Serão presidentes, terão príncipes, nós não sabemos. A questão é que todas as nações estarão vinculadas ao reinado de Cristo, provavelmente em Jerusalém. Com quem Cristo vai reinar? Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo quem tem parte na primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? A ressurreição da volta de Cristo. Cristo volta, dá a ordem de ressurreição aos que estão mortos com ele ou arrebata os que estão vivos com eles. Sobre estes, sobre nós que temos o Espírito Santo, não tem poder a segunda morte. Ou seja, sobre nós há um decreto de morrer uma vez só, que é a morte do corpo. E a segunda morte, a morte da eternidade, ela não é um decreto sobre nós, ela não tem poder sobre nós. A nossa salvação ela é irrevogável. Mas seremos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Nós teremos então função de sermos sacerdotes e de reinarmos com Cristo na terra durante 1000 anos. Aí aqui já tem uma informação que deixa a gente encucado. Para que serve um sacerdote? Um sacerdote, nós já aprendemos isso na aula da dispensação da lei, lembra? O sacerdote ele tem a função de representar o povo perante Deus. Tem a função de fazer com que o povo seja conduzido debaixo das leis, das normas, das diretrizes de Deus. Com toda certeza, essa função sacerdotal não será a mesma da lei, em que havia sacrifício, né? Em que havia uma exclusividade do único sacerdote ao acesso a Deus. Da mesma forma como o profeta do Antigo Testamento não é o mesmo profeta do Novo Testamento. A função profética hoje é diferente da função de profeta do Velho Testamento, mas isso é uma aula, é um tema que aprendemos na aula de dons ministeriais, tá certo? Então, nós teremos uma função de sacerdote, todos serão? Não, eu creio que cada um, né, é chamado segundo o seu propósito. Eu creio, no meu coração, que eu vou ser chamado para ser sacerdote, para continuar esse trabalho de ensinamento da palavra. E reinaremos com ele 1000 anos. Então, se pararmos para pensar em toda uma terra, né, qual é a função de um rei? Gerenciar toda a terra, toda a sua nação, né, todo o seu território, de forma civil, de forma eclesiástica, de forma moral, com leis, com provisão, com recursos, governar as finanças. Então, haverá uma infinidade de funções para os justos. E essas funções nesse reino serão distribuídas conforme a recompensa de cada um. A Bíblia é muito clara, né, de que haverá pessoas que serão mínimas no reino dos céus e outras serão maiores. E isso se dá como? Pelas obras. A salvação ela é de graça.
pela fé imerecida, mas o reinar com Cristo, o vencer com Cristo, ele é conquistado por obras. Nós prestaremos conta. Na aula passada eu falei sobre aquilo que nós vamos prestar contas para Cristo. Tudo que nós fizemos com esse corpo, com a nossa família, com o nosso dinheiro, com o nosso ministério, com a sociedade, com a nossa mente, com o nosso corpo, tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer será julgado por Cristo. E esse julgamento vai definir que tipo de recompensa nós teremos nesse reinado. Então haverá sim diferenciação de hierarquias, com toda certeza. Como será? Vamos esperar para saber. Apocalipse 2, verso 26. Ao que vencer o que? As obras. E guardar até o fim as minhas obras. O versículo já explicou. O que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. Que obras? Tudo. Isso aqui não é só servir na igreja não, tá? Cuidar do teu filho, da tua esposa, do teu estudo, do teu dinheiro, da tua reputação, da tua moral, da tua santidade, do teu agir, né? Com os teus funcionários, com o teu patrão, com o governo. As obras vão definir que poder você terá sobre as nações. As obras vão definir qual será a sua influência, a sua recompensa e o seu galardão. E com vara de ferro as regerá. Ou seja, nós teremos autoridade para reger as nações. Se o Senhor me colocar como diretor da Petrobras Celestial, vai ter petróleo? Não sei. Vai ter carro também? Não sei. Ter usina hidroelétrica? Eu creio que as coisas não vão funcionar por mágica, certo? As coisas de Deus, elas são regidas por princípio. Então eu creio que haverá sim manuseio de recursos naturais, minerais, animais, humanos. Nós já vamos entrar nessa questão. Mas nós teremos autoridade para estarmos e exercermos cada uma dessas posições. E vara de ferro, eu penso que serve para dar na cabeça do irreverente lá, do bagunceiro. Não sei como é que vai ser, mas eu vou fazer questão de ter uma varinha de ferro, né? E as nações serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Ou seja, vai ser um reino de firmeza. Pastor, mas é um reino de Cristo, só tem gente salva ali, só tem gente glorificada. Será? Porque aqui está dizendo que vai ser um tempo de firmeza, de paz, de alegria, de santidade. Satanás não está aqui, mas o exercício da autoridade será firme. Vamos entender isso. Outra característica, então, do reino milenar é que ele será um reino de justiça e paz. Zacarias 9:10 diz assim: de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco da guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio estenderá de mar a mar, e desde os rios até a extremidade da terra. Ou seja, Jesus, ele vai promover um reino amplo, terreno, né? Em todos os continentes, em todos os mares, e não se aprenderá mais a guerra, né? Todo o aparato de guerra será destruído. E a característica principal será um reino de paz aos gentios. Essa palavra aqui ela é muito capciosa, né? Gentios, um reino de Cristo, onde tem gentios, já vamos entender. Miqueias 4:3 diz: julgará entre muitos povos e arbitrará entre nações poderosas e longínquas. Cristo será o árbitro, o juiz de toda a terra, né, entre
todas as nações ele terá poder e autoridade, né? A nação mais longínqua será reinada por Cristo. Converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, uma característica do reinado de Cristo, do reino, da dispensação do reino milenar, é que não haverá guerras, as nações serão pacíficas. Até uma dica aqui, se você tem aqui uma dica de trabalho, né? Dispensação do milênio, trabalhe com reciclagem, tá certo? Vamos converter espadas em relhas de arados e lanças em podadeiras. Então é um tempo de paz que virá por aí. Os animais são dóceis. Isaías 11, versos 6 a 9. Isso aqui é uma restauração da natureza, né? Como a primeira dispensação já demonstrava que os animais eram pacíficos, os animais não atacavam Adão e Eva, os animais não eram sanguinários, não se alimentavam de carne, eram herbívoros. E a Bíblia diz em Isaías que a terra ela vai adquirir essa característica, né, de restauração da natureza em todos os seus reinos. Morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos. E um menino pequeno os guiará. Sabe aquele livrinho das Testemunhas de Jeová que você recebia na porta da sua casa desde a infância? Então, mais ou menos isso aqui, ó, que está acontecendo. Os animais eles passaram a ser dóceis, certo? Eles passaram a ser, são selvagens, mas eles não atacam mais uns aos outros. A ordem da cadeia alimentar aqui foi modificada. E uma criança conduzindo tudo isso, brincando com esses animais que antes eram ferozes. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos deitarão juntos, o leão comerá palha. Lembra no princípio da dispensação? Os animais eram herbívoros, assim como o homem também era herbívoro, não comiam carne. Então essa será uma característica, pelo menos é o que diz a respeito dos animais, de que eles voltarão à sua natureza herbívora, como no princípio. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra e a desmamada colocará a mão na cova da serpente. Crianças pequenas, haverá crianças pequenas, haverá bebês. Então, aqui um indício de que haverá sim nascimento de pessoas. Talvez essa é uma informação que agora gere um conflito, mas já vamos responder, ok? E brincarão felizes na natureza restaurada. Uma outra característica da restauração da natureza, lá em Isaías 35:7. A terra seca se tornará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Nas habitações que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. Ou seja, onde havia deserto, né, haverá abundância de vida, de ecossistema, de água. A terra entra num período de restauração. Ela entra num período de paraisificação, se é que existe essa palavra. A terra ela termina a dispensação sendo destruída e ela, né, na nova dispensação com a glória de Cristo, a terra então começa a se restaurar mediante o poder e a divindade, né, que nela habita agora. É um processo que acontece conosco. Assim que o Espírito Santo habita em nós, começa-se um processo de santificação, que só vai terminar lá na eternidade. Começa sendo vivificado o Espírito, trabalha-se na alma, né, para que renovemos a nossa mente, né, de acordo com a vontade de Deus, para que a gente possa experimentar a sua boa, perfeita e agradável, né, vontade, as suas benevolências. E o corpo ele é restaurado, então, aqui nesse período também de
milênio, com o corpo glorioso. Jerusalém será a capital do reino, a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos gloriosamente. Cristo ele vai reinar e a sua glória é tamanha, o seu poder, o seu amor é tanto que faz com que o sol seja confundido. O seu brilho é tão imenso que ele ofusca o brilho do sol e a lua se envergonha, né? Ela provavelmente vai desaparecer, tamanha glória de Cristo. Uma outra característica do milênio é que haverá um templo. A semelhança, né, do tabernáculo, no templo ali da promessa, semelhança do templo no tempo da lei. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, mas quando Cristo voltar para reinar, a Bíblia diz que ele construirá um templo para ele. Zacarias 6, 12 a 13 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Ou seja, Jesus Cristo, ele vai construir o templo, ele vai trazer a glória de Deus para o templo, ele mesmo é a glória de Deus, essa glória que confunde a luz do sol, e ele vai se assentar ali no templo e vai dali reinar sobre toda a terra. Então haverá ali um conselho de paz entre ambos os ofícios. Ele será tanto rei e sacerdote nesse tempo. Então não somente as questões espirituais, mas sociais, morais, eclesiásticas e administrativas, tudo será tratado por ele, através da glória dele, do poder, da autoridade dele, e ele governará do seu templo. Amém? Não é esse templo aí do Edir Macedo, não. É um templo novo. A própria Bíblia diz que o anticristo provavelmente vai construir ou reconstruir o templo de Salomão para reinar ali, né? O pessoal do fim dos tempos já estudou isso. Ele vai sentar-se no templo, querendo ser Deus, parecendo ser Deus. Aqui a questão mais polêmica desse entendimento do reino milenar, mas também que resolve muita dúvida, né? Muita ponta solta. Presta atenção comigo. Quem estará presente no milênio? Entende-se, a princípio, que duas classes estarão presentes. Vamos saber? Primeira classe, os glorificados. Quem são os glorificados? 1 Coríntios 15, 51 e 52. Está falando da gente. Eu falei sobre isso na aula passada. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque ela soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós estaremos presentes no reino milenar. De que forma? Num corpo milenar, habitando num corpo glorioso, um corpo semelhante ao corpo de Adão e Eva no paraíso. Um corpo imortal, um corpo superinteligente, um corpo de autoridade, né? Um corpo de glória, um corpo que reflete a Cristo. Então nós estaremos, né, habitando no reino milenar de uma forma transformada. É aquilo que eu sempre falo a respeito da salvação.
ela é por etapas. Ela é uma salvação só, mas ela acontece por etapas. Salva-se o espírito, é vivificado. Cristo pede para que renovemos a nossa mente nesse período, né, para que ela possa ser transformada, porque se a nossa mente não for transformada aqui, ela será tratada no milênio, certo? Se a nossa mente não for transformada aqui, não faremos as obras de Cristo aqui, e a nossa recompensa será mínima no reino milenar. Mas a salvação do corpo, ela se dá aqui, nesse momento, né, no arrebatamento, em que o nosso corpo é transformado e preparado para vivermos esse período de 1000 anos com o Senhor. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, ou seja, o que foi ressurreto em Cristo, ou o que foi arrebatado, e sobre estes não tem poder a segunda morte. Ou seja, o juízo final não são para os que foram salvos, foram ressurretos, ok? Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, com um corpo transformado, nós exerceremos funções, seremos sacerdotes e reinaremos com Cristo. Vamos cuidar dessa terra, essa restauração da terra durante esse período. E haverá um exercício de sacerdócio. O sacerdote faz o quê? Ministra perante o povo, ok? Diferente também, eu creio, que, né, da figura sacerdotal do Velho Testamento, que oferecia sacrifícios e só ele entrava diante da presença de Deus. Diferente dos sacerdotes dos dias de hoje, eu creio que a função sacerdotal ela será, de certa forma, ampliada nesse período do reino milenar, e nós já vamos entender. Sobre quem nós seremos sacerdotes, sobre quem nós reinaremos. Entende-se, teologia entende que no reino milenar haverá uma segunda classe de pessoas, dos não glorificados. Quem são? Zacarias 13, 8 e 9. Acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que 2 partes delas serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Quando a gente estuda o tema do fim dos tempos, eu sei para quem estudou isso agora, isso está fresquinho. Quando, né, a ira de Deus sobre a terra é derramada, ali as trombetas, taças, né, começa a haver mortes em grande escala. Não somente a destruição da natureza, mas morte da população, né, de forma exacerbada. 1/4 da população morre, depois 1/3 da população morre. Então entende-se aqui que após a tribulação, com o término do período de tribulação e grande tribulação, 2/3 da população mundial morrerá. Provavelmente aqueles que se aliançaram ao anticristo. Porque a Bíblia diz que para aqueles que tomam a marca da besta, não há salvação. Esses já são condenados ao lago de fogo e enxofre. Então, provavelmente, essa terceira parte que restou, elas são pessoas das nações que não aceitaram a marca da besta, porque o período de domínio da besta, do anticristo, ele não vai ser pleno. Haverá guerra entre nações justamente por causa dessa oposição, de não aceitar o domínio do anticristo, né, na totalidade. Então, com toda certeza, haverá nações que não aceitarão, né, a influência do anticristo. E provavelmente essa terceira parte vai restar na terra, essa terceira parte de população que não foi glorificada e que provavelmente também não tomou a marca da besta. Olha só o que o versículo continua dizendo sobre esse povo. Farei passar essa terceira parte pelo fogo, provavelmente a tribulação, e a purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Aonde será purificada esse povo? No milênio. Ela invocará o meu nome. Esse povo vai invocar o meu nome, e eu a ouvirei e direi, é o meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus.
essa terceira parte, sobra da tribulação, entra no milênio, é tratada, né, por aqueles que vão reinar com Cristo, por aqueles que serão sacerdotes de Cristo, né, serão discipuladas. Eis aí o nosso exercício de sacerdócio, tá certo? Vamos discipular as nações, vamos discipular as populações que estão ali. Creio eu que bilhões de pessoas vão restar, porque se 1/3 resta, se a gente se basear por hoje, sobra aí brincando 3 bilhões de pessoas, mais ou menos. Ok? Zacarias 14:16 diz assim: acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, ou seja, todo o povo que restar, né, das nações que vieram atacar Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei. De ano em ano haverá uma festa, uma convocação, para que nós levemos todo esse povo a Jerusalém para adorar o Senhor dos Exércitos e para celebrar a festa do tabernáculo. Então vai ser um tempo de discipulado, né, de evangelismo, né? Não sabemos o formato doutrinário, né, que será estabelecido ali, mas a questão é que haverá um grande trabalho tanto para nós quanto para a população não glorificada, porque eles terão que aprender sobre Cristo, adorar a Cristo, né? Reconhecer o Senhor, né, como seu Deus é o objetivo. O objetivo é fazer com que eles digam, né, é o meu Senhor, Cristo é o meu Senhor. Amém? Então, duas classes, uma de glorificados e outra de não glorificados. Olha só que interessante. Haverá longevidade de vida. Para quem? Se nós já vivemos, né, uma vida eterna, com um corpo glorioso, que não morre mais, essa longevidade de vida são para esses povos das nações que não foram glorificados. Isaías 65:19. Exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. 2 versículos com muita informação aqui, percebe? Não haverá mais tristeza, não haverá angústia, não haverá fome. As crianças que nascerem, porque provavelmente os povos continuarão se reproduzindo, não nós, talvez, né? Não nos reproduziremos, mas os povos não glorificados sim, e haverá longevidade de vida. Porque se uma criança morrer, haverá morte, certo? E quem não foi ressurreto ainda precisa passar pela morte do corpo. Mas uma criança que morrer de 100 anos, dirão dela, nossa, era um gurizinho, era novinho demais. Né? Também uma restauração, né, do que havia no princípio. Após a queda, a população, né, subsequente a Adão e Eva, eles viviam 900, 700, 800, 600 anos. Havia uma longevidade de vida, porque ainda havia um reflexo da glória do paraíso. Isso foi caindo, né, até que Deus determinou a idade máxima de 120 anos. Mas aqui para esse povo já há uma restauração, há uma longevidade de vida. E haverá também rebeldia, né, porque ainda haverá gente pecando. Aquele que não é glorificado ainda continua sob o domínio da carne, né? Como é que vai ser a restauração do espírito lá? Não sei. Né? Não há um entendimento que será pela graça, mas sim uma determinação, né, como era da lei, cumprimento de
de, sei lá, rituais, de dogmas, mas ainda esse povo ele precisa ser purificado. Olha só, que tremendo. Isaías 29, 18. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro. Quem sobrar da população das nações e tiver doença, essas doenças serão restauradas por causa da glória de Cristo. Quem for surdo vai voltar a ouvir. Quem era cego vai voltar a ver. Ouvirão as palavras do livro. Que livro? Provavelmente um Novo Testamento nos será entregue. Sempre falo isso. Nos será entregue uma nova palavra, né? Uma nova direção. Creio que para nós, creio que para a população. Isaías 35, 6. Os coxos saltarão como servos, os aleijados serão recuperados, a língua dos mudos cantará, águas arrebentarão no deserto, ribeiros no ermo. Uma restauração da natureza, não só a natureza, né, selvática, terrena, mineral, né, os mares, mas também a própria natureza humana, ela vai se restaurar. As doenças, elas, não sei se elas sumirão, mas elas perecerão, né, de forma considerável. Só entrando lá, experimentando para saber, né, com certeza. Olha só, Isaías 65, 21 a 23. Edificarão casas e habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outro habitem. O banco não toma, o traficante não invade, não tem milícia, não tem corrupção. Não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, vão viver muito. Os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos, o trabalho das pessoas prosperará, não haverá corrupção, não haverá juro alto, não trabalharão à toa, não terão filhos para perturbação, não vão se envolver com droga, com funk carioca, não vão torcer por Corinthians, porque são a posteridade bendita do Senhor. Isso que eu sou flamenguista, né? Exemplo de time. E os seus descendentes estarão com eles, ou seja, as gerações, o trisavô, o bisavô, o vô, o pai, o filho, o neto, o bisneto, porque haverá longevidade de vida, então as gerações elas serão amplas. Tremendo isso, né? Quando a gente ouve isso, a gente começa a entender essas profecias de prosperidade e abundância que a Bíblia trata e a gente toma para os dias de hoje, né? E a gente às vezes se empenha nisso e às vezes não acontece, é porque não são para hoje, é para o amanhã. Da mesma forma como a gente, né, os crentes tomam profecias do Velho Testamento e dogmas e rituais do Velho Testamento e trazem jugo para a sua vida e se frustram, se machucam, porque estão vivendo algo que não é para esse tempo de hoje. Por isso que esse ensino das dispensações é maravilhoso, porque nos faz entender o que já passou, as alianças que já existiram, o que caducou, o que é válido, né? o que Deus quer de mim nesse tempo, o que Deus quer que eu cumpra, que eu faça, que eu me porte para o próximo tempo, o que Deus quer que eu entenda do passado, das dispensações passadas, é um entendimento libertador. Amém? E a gente para de se frustrar também, porque eu sei que um dia eu vou viver uma vida abundante, plena, próspera com o Senhor, mas que essa terra, ela está indo daqui para pior. A Bíblia mostra isso. Há um cuidado de Deus para os que são seus, mas a Bíblia mostra, tem um Apocalipse que haverá destruição. O que nós temos que fazer? Simples, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não o seu reino, não o meu reino, mas o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as nossas necessidades serão supridas. Esse versículo, né, de buscar o reino de Deus, muitos pregam, todas as suas necessidades serão supridas. Não,
todas as coisas, não, estas coisas serão supridas. Estas necessidades, o que comer, o que vestir, onde morar. Então, esse entendimento das dispensações, ele nos liberta, né, de falsas expectativas. Ezequiel 36, 29 a 30. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, abundância de alimento, de produtividade. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Ou seja, a fome será extinguida. Certo? Por mais que o mundo lute para que se termine a fome hoje, não consegue. Mas com o advento de Cristo, com a volta de Cristo, a natureza, ela vai receber essa glória, né? E sobre essa glória ela vai produzir naturalmente e haverá abundância. Olha que tremenda a questão financeira do reino milenar. Quero comprar cobre, trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira, bronze. Tenho ouro, tenho prata, tenho bronze, quero construir as minhas coisas, tenho o recurso. Farei pacíficos os teus oficiais e justos os teus exatores. Os impostos serão justos, os oficiais, os administradores, os políticos, né? Eu não sei como é que vai ser. Os oficiais do reino serão justos, não haverá corrupção, não haverá oposição, não haverá injustiça, o povo viverá uma vida abundante. Eu sempre penso, né? Porque a gente pensa em, depois da morte, viver ali no meio das nuvens tocando harpinha, mas a Bíblia nos dá a entender que sim, que haverá uma sociedade civil, comercial, né? Com leis, com questões morais, com questões rituais, no âmbito administrativo, econômico. Ah, vamos ter carro? Não sei, né? Vamos ter uma Petrobras? Se tiver, os seus diretores serão justos. Se tiver uma Câmara Legislativa, sabe, não serão corruptos, não serão interesseiros. Se tiver impostos, eles serão justos e provavelmente sim haverá a contribuição, né, para o templo, para os sacerdotes, mas muito diferente do que é hoje. E outra restauração, né, é a da língua. A língua ela caiu lá na dispensação, né, se não me engano, do governo humano, com a Torre de Babel. Sofonias 3:9. Darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que sirvam com o mesmo consenso. Ou seja, a língua será unificada. Provavelmente uma língua nova nos será ensinada. E os dias serão de extrema felicidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo, olha, nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um seu bordão por causa da muita idade. Talvez 700, talvez 800 anos. E as ruas da cidade encherão de meninos e meninos, e nelas brincarão. Isso aqui já é um milagre, né? Menino brincar na rua. Hoje já é um milagre. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se isso não for maravilhoso aos olhos do povo, naqueles dias, também não será maravilhoso para mim? O próprio Senhor está dizendo, vai ser um tempo tão maravilhoso que até eu, Senhor, me maravilharei. Até eu vou me regozijar com tamanha felicidade que haverá nesse período em que o meu filho estiver reinando sobre toda a terra. Consegue imaginar isso? Consegue trazer uma esperança de futuro para o seu coração? Isso nos liberta de sermos apegados às coisas daqui. Agora ir para frente.
Deus cuida do teu presente. Deus tem preparado um futuro glorioso para cada um de nós. Essa mensagem precisa ser vivida, precisa ser cumprida, com obras, precisa ser ensinada. E quanto mais a gente renovar nossa mente, né, com a certeza de que algo melhor nos espera, mais nós viveremos uma vida de paz, de amor, de abundância nesse tempo. A gente espera que o mundo, né, se livre de toda ganância, mas o próprio povo que frequenta as igrejas, ela é gananciosa, sabe? Ela tem uma mente dúbia com as coisas do mundo, com o próprio eu, mas Deus aqui está dizendo, fiz tanta coisa boa para o meu povo que eu estou me enchendo de alegria. E o milênio, ele termina assim. Se a gente parar para pensar aquele versículo, né, que diz que esse povo, ele vai restar das nações e eu vou purificá-lo. Uma prova, uma provação para esse povo. O milênio vai terminar dessa forma. Apocalipse 20, do verso 7 a 9. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão, pois ele estava preso, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Quem que Satanás vai sair para enganar? Eu e você? Não. Se hoje ele já não nos engana, se hoje ele já não tem mais poder de morte sobre nós, quanto mais glorioso que nós estaremos, portando. Então Satanás sim será solto para enganar as nações, os povos que não foram glorificados. É como Deus dissesse, pronto, 1000 anos acabou, quem aprendeu, aprendeu, quem se converteu, converteu, quem amou a Cristo, amou, quem não amou, quem não se consertou, vou soltar Satanás. Quem ele seduzir, é porque é joio. Quem não for seduzido é trigo, estará comigo na eternidade. Só que, diferentemente da guerra do Armagedon, em que Cristo vem para lutar e pisar o lagar e matar todo mundo, aqui Deus já está meio que sem paciência, a temporada já está acabando, e a Bíblia diz que Satanás subiu com essa população sobre a largura da terra, juntou nas nações quem ele tinha que juntar, quem ele conseguiu seduzir, cercaram o Arraial dos Santos, onde nós estamos, e a cidade amada, onde está Cristo. Porém, de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então, quando eles estão prestes a atacar, o lugar santo, onde Cristo está, onde nós estamos, de Deus desce fogo do céu e os condena. Então, Deus ele termina a purificação assim, tocando fogo naquilo que não deu certo. Ok? Como toda dispensação tem, aquela coisinha ali que precisa ficar para trás para que o recomeço seja diferente. E Satanás, então, ele encontra ali o seu destino. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão os parceiros dele, a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Certo? Termina com a condenação de toda a injustiça. Eu vou terminar essa aula aqui. Eu falei que ia terminar tudo hoje, mas agora a gente entra no juízo final e a eternidade. Então, para não ficar uma coisinha mais compacta, eu vou fazer um novo vídeo. Vou entregar tanto para o pessoal do CTM quanto para o pessoal da Escola Teológica, mas eu quero dar uma ênfase bem bacana nesse entendimento aqui pós-milênio, tá? Mas para você entender, o tema das dispensações ele termina aqui,
com o fim do reino milenar, né, com essa prova, Satanás sendo solto e levando, né, não somente trazendo a condenação sobre si, mas também condenando aqueles que durante esse período de 1000 anos não se entregaram a Cristo. Amém? A gente termina esse tempo das dispensações, foram muitas aulas, um tempo maravilhoso. Vamos ter mais uma aulinha, mas de qualquer forma eu já agradeço, né, a dedicação de cada um de vocês. Amém? Vou passar aí, né, para todas essas turmas uma leitura bíblica, uma leitura complementar, e eu espero vocês na próxima aula, ok? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.